Era a madrugada de 19 de dezembro de 1942. Tinha um mapa na mão, atualizado às 6 horas, cada posição confirmada. O que esse mapa mostrava era simples. O 8º Exército Italiano havia deixado de existir como força combatente. 220 mil homens, italianos, meus compatriotas, estavam sendo destruídos no Don, enquanto eu estava nessa sala aquecida em Millerovo, a 60 quilômetros do fronte. Eu sabia que isso ia acontecer. Sabia há 8 meses. Tinha escrito, tinha enviado, tinha batido em portas que não se abriram. Meu nome é Marco Ferretti. Tinha 34 anos naquela noite. Hoje tenho 96. E o que vou contar é como um homem pode ver o desastre se aproximando com clareza absoluta e ser incapaz de mover uma única peça no tabuleiro. Mas antes de dezembro de 1942, preciso explicar quem eu era. Não era um herói, era um observador, filho de um engenheiro de Bolonha, que me ensinou desde criança uma coisa só. Um projeto não mente, se você souber lê-lo. Que os números de uma estrutura dizem exatamente quanto peso ela aguenta antes de colapsar. Que a única desonestidade intolerável é ignorar o que os cálculos mostram, porque o resultado é inconveniente. Fui designado como oficial de ligação italiano junto ao comando alemão na Frente Oriental em maio de 1942. 34 anos. Minha função era simples: ser os olhos do comando italiano dentro da estrutura alemã. Observar, reportar, garantir que Roma soubesse o que Berlim planejava. O que ninguém me disse é que ser os olhos de alguém dentro de uma estrutura que não te respeita é a posição mais inútil que um oficial pode ocupar. Os alemães nos toleravam. Não nos consultavam. Minha equipe era pequena. 3 oficiais, 2 tradutores. Entre eles o tenente Galo, um rapaz de Nápoles de 25 anos que tinha o hábito de carregar sempre uma fotografia da família no bolso esquerdo do casaco. Toda vez que chegava um relatório ruim, ele tocava nesse bolso sem perceber, como um reflexo. Comecei a contar quantas vezes por dia ele tocava nesse bolso. Em julho de 1942, eram 3 ou 4 vezes. Em outubro, eram mais de 20. O Armir, o exército italiano na Rússia, tinha 220 mil homens no Don. Jovens que vieram para uma guerra que lhes foi vendida como próxima da vitória. Os números que eu via todos os dias diziam outra coisa. Primeiro sinal. Julho de 1942. Era uma quinta-feira, final da tarde. O posto de comando em Millerovo cheirava a óleo de motor e a pão velho. Esse cheiro específico de estrutura militar improvisada que mistura combustível com comida fria e poeira de estepe que entra por baixo de todas as portas. Lá fora, o calor do verão russo era seco e branco. Dentro, abafado. Chegou um relatório de reconhecimento do setor italiano no Don. Rotineiro. Eu o abri esperando o de sempre. Não era o de sempre. O relatório documentava a captura de 12 prisioneiros soviéticos num setor onde, segundo nossos registros, não deveria haver unidades operativas. Assentado no 95ª Divisão de Fuzileiros, havia sido reportada como destruída em junho. Baixas superiores a 90%. Os 12 prisioneiros carregavam insígnias da Assentado 90ª Divisão. Fiquei olhando para aquele papel sem me mover. Uma divisão com 90% de baixas não se reconstrói em 3 semanas. Não existe doutrina militar no mundo capaz disso. Chamei Galo. Pedi que verificasse cada detalhe, que encontrasse o erro. Demorou 5 horas. Quando voltou, colocou o relatório de verificação sobre a mesa e tocou no bolso esquerdo do casaco. Não havia erro. Abri meu caderno, capa dura, comprado em Bolonha antes de partir, que ainda cheirava levemente a loja onde o comprei, e escrevi no canto da página: reconstituição em 3 semanas, rever todas as estimativas de reposição soviética. Circulei a frase. Era a primeira vez que circulava algo naquele caderno. Segundo sinal. Setembro de 1942. O verão tinha acabado. A estepe em setembro tem uma luz específica, baixa, lateral, que alonga todas as sombras e faz o horizonte parecer mais próximo do que é. Os soldados italianos no Don
Usavam uniformes projetados para o norte da África, sem isolamento térmico, sem botas adequadas para aquele terreno. Eu havia reportado esse problema em junho, 2 vezes. Não havia resposta. Em setembro, recebi os relatórios de logística do setor alemão adjacente ao nosso. Os soviéticos estavam executando preparações de artilharia com munição em quantidades que, segundo nossas estimativas de capacidade produtiva, não deveriam existir. Suas fábricas no oeste haviam sido capturadas ou destruídas. Suas linhas de suprimento cortadas em múltiplos pontos. E mesmo assim, os canhões soviéticos não calavam. Passei 3 dias com minha equipe revisando cada estimativa que tínhamos herdado dos planejamentos anteriores. Cada fonte, cada suposição que ninguém havia questionado. Encontramos o problema. Nossas estimativas de produção soviética usavam dados de 1939, de uma economia de paz. Estávamos calculando a capacidade de um país em tempo de guerra, usando números de um país em tempo de paz. Escrevi um memorando, enviei para cima. Recebi aviso de recebimento. Mais nada. Galo, que havia lido o memorando por cima do meu ombro, disse em voz baixa: "Acham que estamos errados, tenente-coronel?" Respondi com honestidade: "Não. Acho que não querem que tenhamos razão." Terceiro sinal. Novembro de 1942. O frio chegou de repente, como sempre na estepe. Menos 22 graus numa semana. Os soldados italianos no Don não tinham capotes de inverno. Não tinham luvas adequadas. Não tinham botas de feltro. Estavam cavando trincheiras no solo que havia endurecido como concreto, com ferramentas projetadas para terra mole. Recebi nessa semana os relatórios de identificação de unidades soviéticas no setor norte do Don. Eram inequívocos. Volumes de tráfego de rádio encriptado que indicavam concentração massiva de forças. Movimentos logísticos em escala que só tinham sentido como preparação para uma ofensiva de envolvimento. O tipo de sinal que, em qualquer análise honesta, precede um ataque de grandes proporções. Contei as unidades identificadas. Contei de novo. Os soviéticos haviam concentrado no setor do Don forças 3 vezes superiores ao que nossos registros indicavam ser possível, dado as perdas sofridas em 1941. 3 vezes. Fechei o caderno. E pela primeira vez desde que havia chegado àquele posto, senti algo que não era análise. Era a sensação específica de um homem que sabe exatamente o que vai acontecer com 220 mil compatriotas seus, e não tem autoridade para mudar absolutamente nada. Foi Galo quem encontrou o documento. Não era a área dele. Era tradutor, não analista. Mas Galo lia tudo o que passava pelo posto, incluindo os documentos alemães que chegavam em cópias para nossa equipe de ligação e que ninguém esperava que fôssemos examinar com atenção. Uma manhã de outubro entrou sem bater, algo que nunca fazia, e colocou 3 folhas traduzidas à mão sobre minha mesa. Estava com a mão no bolso esquerdo do casaco. Era um relatório alemão interno sobre a situação das linhas defensivas no setor do Don. Não o setor alemão, o setor italiano. Li uma vez rápido. Depois li de novo, devagar. O relatório descrevia nossa posição com uma precisão clínica que nenhum documento oficial italiano havia tido coragem de colocar no papel. Frente de 270 quilômetros. Densidade de apenas um soldado a cada 4 metros. Sem reservas móveis adequadas. Sem blindados suficientes para cobrir as lacunas. Sem artilharia pesada para responder a uma ofensiva de grande escala. E numa nota de rodapé, uma nota de rodapé como se fosse detalhe secundário, a avaliação alemã concluía que o setor italiano era o ponto mais vulnerável de toda a linha do Don. O ponto mais vulnerável de toda a linha. Levantei da cadeira. Fui até o mapa na parede. Peguei o compasso. Medi a extensão da nossa frente. Medi a profundidade das reservas disponíveis. Calculei o tempo de resposta em caso de ruptura. 4 horas. Em condições ideais. Os soviéticos precisariam de menos de 2 para tornar qualquer resposta irrelevante. Virei para Galo. Ele estava de pé, com a mão ainda no bolso. "Quantas vezes por dia você toca nessa fotografia?" perguntei. Ele baixou os olhos. "Não sei, tenente-coronel. Não percebo quando faço." Peguei o caderno.
Escrevi o relatório mais direto que havia escrito em toda a guerra, sem linguagem diplomática, sem qualificações, sem o tipo de eufemismo que transforma desastres em situações complexas. 220 mil homens. Frente indefensável. Colapso iminente. Assinei. Selei. Enviei para Roma e para o comando alemão simultaneamente. E esperei. A resposta demorou 9 dias. 9 dias durante os quais continuei trabalhando. Continuei atualizando os mapas. Continuei anotando no caderno de capa dura. Continuei contando quantas vezes por dia Galo tocava no bolso esquerdo do casaco. A média havia subido para 28. A resposta chegou numa quarta-feira de manhã. Envelope padrão, sem marcação de urgência. Não era uma resposta ao conteúdo do relatório. Era uma nota administrativa de 4 linhas. O documento havia sido recebido, registrado e encaminhado aos departamentos competentes para avaliação dentro dos prazos regulamentares. Assinada por um coronel em Roma, cujo nome eu reconhecia, um homem que havia passado toda a guerra em escritórios climatizados a menos de 100 quilômetros do Vaticano. Galo entrou com 2 copos de chá. Sentou-se na cadeira de visitas, a cadeira onde ele nunca se sentava, e olhou para o envelope aberto sobre a mesa. "O que fazemos agora, tenente-coronel?" "Continuamos trabalhando", disse. Mas havia algo que não disse a ele. Os generais que receberam meu relatório não eram incompetentes. Eram homens que entenderam perfeitamente o que estava escrito e que arquivaram o documento não porque duvidassem da análise, mas porque agir sobre ela significava uma única coisa: dizer a Mussolini que o Armir estava numa posição indefensável, que 220 mil homens haviam sido colocados numa frente que não podiam segurar, que a participação italiana na Guerra do Leste havia sido um erro estratégico desde o início. Ninguém sobrevivia politicamente a essa conversa. Então ninguém a tinha. E enquanto ninguém a tinha, 220 mil italianos continuavam nas trincheiras do Dom, sem capotes de inverno, sem blindados, sem reservas. Fiquem comigo, porque o que aconteceu depois é a parte que nenhum livro italiano conta com honestidade. O general Messi me convocou em novembro de 1942, sem agenda, sem ata. Só ele e eu numa sala no posto de comando de Voroshilovgrad. Quando entrei, ele estava de pé olhando para um mapa na parede. Não se virou imediatamente. Ficou assim por uns 10 segundos. Depois se virou. Me indicou a cadeira. Fechou a porta. Me olhou durante um momento e perguntou: Ferretti, quanto tempo temos? Não quando venceremos, não como melhoramos a posição. Quanto tempo temos? Era a primeira vez em toda a guerra que um oficial daquele nível me fazia essa pergunta com essa formulação. Sem protocolo, sem a camada de linguagem militar que transforma colapsos em recuos estratégicos. Respondi com os dados. Se os soviéticos lançassem a ofensiva no setor do Don nas próximas semanas, e todos os indicadores de tráfego de rádio sugeriam que seria exatamente isso, o Armir não teria capacidade de resistência por mais de 48 horas. Sem blindados adequados, sem reservas móveis, sem artilharia pesada, a frente se romperia no primeiro impacto de grande escala. A retirada, se não fosse ordenada com antecedência, se tornaria debandada. E uma debandada no inverno da estepe, sem equipamento adequado, com temperaturas abaixo de 20 graus negativos, tinha um nome preciso. Messi me ouviu sem me interromper. Quando terminei, houve um silêncio longo. Depois disse: Eu sei, Ferretti, todos nós sabemos. O problema não é a análise, o problema é o que fazemos com ela. 12 palavras. As anotei naquela mesma noite no caderno de capa dura com aspas, com a data, com o nome de Messi embaixo. Porque aquelas 12 palavras continham a explicação completa do que estava prestes a acontecer. Não por falta de inteligência, não por falta de análise, mas porque o sistema político que havia mandado 220 mil homens para a Rússia não conseguia admitir que havia cometido um erro dessa magnitude. Admitir significava responsabilidade. E responsabilidade naquele contexto era insuportável. Então ninguém admitia. E a guerra continuava. Na madrugada de 11 de dezembro de 1942, terminei o relatório final sobre as concentrações soviéticas no Don. Era a 5ª vez que reportava o mesmo padrão.
tráfego de rádio em volumes que indicavam ofensiva iminente. Movimentos logísticos em escala que não deixavam margem para interpretação alternativa. Enviei para o comando italiano e para o comando alemão simultaneamente. Tenho os avisos de recebimento. Ainda os tenho. Na madrugada de 16 de dezembro de 1942, o Exército Vermelho lançou a Operação Pequeno Saturno. Em 72 horas, o 8º Exército Italiano havia deixado de existir como força organizada. Estava no posto de comando quando chegou a notícia. Galo me trouxe o comunicado. Leu primeiro. Quando me passou, tinha a mão direita fechada sobre o bolso esquerdo do casaco, não tocando a fotografia, segurando. Peguei o papel, li, coloquei sobre a mesa e não disse nada, porque não havia nada a dizer que os números não tivessem dito já, 5 vezes em 5 relatórios diferentes, ao longo de 8 meses. Galo morreu em janeiro de 1943, não em combate, de frio. Durante a retirada do Dom, com temperaturas abaixo de 30 graus negativos, sem equipamento de inverno adequado, num dos muitos grupos de soldados italianos que tentaram caminhar de volta para as linhas alemãs, através da estepe aberta, soube semanas depois por um sobrevivente do mesmo grupo. Me disse que Galo havia parado de caminhar numa noite sem vento, que havia sentado na neve, que havia colocado a mão no bolso esquerdo do casaco e não havia se levantado mais. Tinha 26 anos. Sobrevivi. Voltei para a Itália em março de 1943, com um caderno de capa dura debaixo do braço. O mesmo caderno de Bolonha, com a capa gasta, com as páginas preenchidas até as margens, com um círculo traçado em julho de 1942, em torno da primeira pergunta que ninguém quis responder, com as 12 palavras de Messi entre aspas, com os 5 relatórios que ninguém utilizou. Durante anos me fiz a mesma pergunta. Havia algo mais que eu poderia ter feito? Um argumento mais convincente? Um canal diferente? Uma forma de apresentar os dados que tornasse impossível ignorá-los? Aos 60 anos, parei de me fazer essa pergunta, porque entendi que estava mal formulada. O problema nunca havia sido a comunicação. Os dados eram claros. Os oficiais que os recebiam os compreendiam perfeitamente. O problema era que o sistema havia sido construído de forma que a informação correta não podia produzir decisões corretas. Onde o mensageiro que trazia más notícias pagava um preço maior do que o comandante que as ignorava. Esse tipo de sistema não colapsa por falta de inteligência. Colapsa porque transforma a inteligência em algo perigoso de se possuir. Quando olho para esse caderno, que está ali naquela prateleira, penso que a coisa mais honesta que posso dizer depois de 96 anos é isso. Tive razão em quase tudo, e não serviu de nada. 96 anos. E em 96 anos aprendi que as memórias se distorcem. As pessoas se simplificam. Os fatos se reorganizam para fazer mais sentido do que fizeram quando aconteceram. Mas os números não mudam. Os 220 mil italianos no Dom continuam sendo 220 mil. Os 5 relatórios que enviei continuam sendo 5. As 12 palavras de Messi continuam sendo 12. Os 30 graus negativos que mataram Galo continuam sendo 30 graus negativos. Os números não envelhecem. Não pedem licença para continuar sendo o que são. A diferença mais perigosa do mundo não é a diferença entre quem sabe e quem não sabe. É a diferença entre quem sabe e quem decide agir como se não soubesse. Eu vi o Dom acontecer. Escrevi. Assinei, enviei. E os que poderiam ter mudado algo escolheram não ler. Se esse relato pareceu diferente do que vocês conhecem da Segunda Guerra Mundial, é porque é. No próximo episódio vou contar a história de um oficial alemão que em 1942 teve nas mãos a prova de que o Exército Vermelho estava se reconstruindo mais rápido do que a Alemanha conseguia destruir. E o que ele fez com essa prova? Essa história os espera.